Vamos resolver a questão 142 da prova amarela do Enem 2023 da parte de matemática. Sejam A, B e C as medidas de um triângulo retângulo, tendo como A medida da hipotenusa. Esses valores de A, B e C são, respectivamente, os diâmetros dos círculos C1, C2 e C3, como apresentados nas figuras. Observe que essa construção assegura, pelo teorema de Pitágoras, que a área C1 é igual à área C2 mais a área C3. Né? Então, ele tem um círculo C1 aqui, né, de diâmetro A, ele tem um círculo C2 de diâmetro B e um círculo C3 de diâmetro C. Um professor de matemática era conhecedor dessa construção, confraternizando com dois amigos em uma pizzaria, onde são vendidas pizzas somente em formato de círculo, lançou um desafio. Mesmo sem usar um instrumento de medição, poderia afirmar com certeza que a área do círculo correspondente à pizza que ele pedisse era maior, igual ou menor do que a soma das áreas das pizzas dos dois amigos. Assim, foram pedidas 3 pizzas. O professor as dividiu ao meio e formou um triângulo com os diâmetros das pizzas, como indicado na figura. Então, a pizza do professor é essa aqui, né? E essas são as pizzas, as metades, né, das pizzas dos dois amigos. A partir da medida do ângulo alfa, esse ângulo aqui, o professor afirmou que a área da sua pizza é maior do que a soma das áreas das outras duas pizzas. A área da pizza do professor de matemática é maior que a soma das áreas das outras duas pizzas, pois, né? Então, vamos verificar o que é que está acontecendo aqui. A partir desse triângulo retângulo, certo? A gente pode chegar na seguinte conclusão, né? Perceba que cada lado desse triângulo retângulo é o diâmetro de cada uma das circunferências. Para a gente chegar nessa lógica aqui, a gente tem que fazer algumas manipulações. Então, quem é essa área aqui? Né? Essa área aqui, C1, é a área desse círculo C1 aqui, dado por πr ao quadrado. Né? Então, π vezes r, quem é o r? O r é o A dividido por 2, tudo isso ao quadrado. Ele diz que é igual à área de C2, a mesma coisa, π que multiplica, né, B dividido por 2 ao quadrado, mais π que multiplica C dividido por 2 ao quadrado. Né? Isso aqui é uma igualdade. Né? Então, a área dessa pizza, dessa área desse círculo C1, ele vai ser igual, né, a soma das áreas dos outros dois círculos, certo? A partir do Pitágoras a gente consegue chegar nessa conclusão. O que é que o professor aqui está dizendo? Ele consegue dizer que a partir do ângulo alfa, né, tendo em vista uma certa medida do ângulo alfa, ele consegue dizer que a pizza dele vai ser maior do que a soma das outras das áreas das outras duas pizzas. E como é que isso é possível, né? Então veja que de incógnita aqui a gente só tem os diâmetros, certo? Os diâmetros são propriamente as incógnitas. E para a gente, né, concretizar que essa área aqui é maior do que a soma das outras duas áreas, né, veja que isso daqui é igualdade, certo? Então, para isso ser maior, né, a gente teria que substituir aqui esse sinal por um sinal de maior, certo? E aí na internet vocês vão ver que vão ter resoluções, né, envolvendo os dois triângulos, o obtusângulo e o acutângulo, mas eu não vou pegar por essa meada aí não. Vamos pensar de outra forma aqui, né? Vamos pensar num triângulo genérico, que é esse caso aqui, que é um triângulo genérico, a gente não sabe nenhum dos ângulos deles, mas a gente sabe que em um triângulo genérico, né, vamos dizer que isso aqui seja A, isso aqui seja C, isso aqui seja B. Em um triângulo genérico, vale a seguinte solução, certo? Vou pedir licença para a gente apagar isso aqui, ou então mover isso aqui para cima. Mover isso aqui um pouquinho para cima, deixar aqui mesmo. Para a gente usar a lei dos cossenos, certo? Então, como é um triângulo genérico, a gente consegue usar a lei dos cossenos nesse triângulo, certo? Então, o que é que a gente quer garantir? Como é que o professor garante isso? Ele garante que a área dele vai ser maior se esse lado esquerdo dessa igualdade for maior. Então, aqui a gente vai ter que substituir por um sinal de maior, maior que, né? Então, vai ficar mais ou menos assim. Π vezes A
sobre 2 ao quadrado deve ser maior que π vezes b sobre 2 ao quadrado mais π vezes c sobre 2 ao quadrado. Certo? Então, como é que a gente garante isso? Usando a lei dos cossenos, vou usar esse cantinho aqui, né? Lembra da lei dos cossenos nesse triângulo aqui? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc vezes cosseno do ângulo oposto ao lado que está na esquerda da equação, né? Então, o ângulo alfa. Como é que a gente garante? O que é que a gente quer garantir? Lembra lá, como as áreas só dependem propriamente, né, dos raios, né? Então, trocando em miúdo dos diâmetros, né? O que é que a gente quer garantir? A gente quer garantir isso aqui, ó, que o A ao quadrado seja maior que o B ao quadrado mais o C ao quadrado. Se a gente fazer algumas manipulações aqui, a gente consegue simplificar o π e simplificar o 4 para chegar a essa conclusão aqui. Como é que a gente faz isso? Perceba que para a gente fazer isso aqui, né, para o A ele ser maior que o B ao quadrado mais o C ao quadrado, esse sinal ele tem que vir positivo, ele tem que virar uma soma. Esse termo aqui ele tem que vir, se converter em uma soma, né? E como é que a gente faz isso? Lembrando lá do círculo trigonométrico, para o cosseno valem os sinais positivo no primeiro e no quarto quadrante e negativo no segundo e terceiro quadrante, né? Então, esse quadrante aqui é o 0, né? 90, 180, 270. E aí, para a gente garantir que isso daqui se torne um sinal positivo, o cosseno aqui ele tem que ser negativo, certo? E ele vai ser negativo se ele tiver entre 90 e 270. E aí nas alternativas não tem isso, né? Não tem um ângulo que esteja entre 90 e 270. E aí você tem que lembrar de uma coisa. Nós estamos falando de um triângulo. E um triângulo, ele rege, é uma lei máxima que rege o triângulo, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, seja ele qual for, retângulo, acutângulo, obtusângulo, né, equilátero, isósceles, seja ele qual for, é 180 graus. E aí, se você tiver um ângulo interno de um triângulo que, né, meça 270 graus, você vai estar indo contra essa lei, ou seja, não vale. Então, esse intervalo aqui está barrado para nós, né? Sobrando apenas o quê? O intervalo de 90 a 180, sendo que ele não pode ser 90, porque se for 90 a gente cai nessa situação aqui, e não é o que o professor quer, ele quer que seja maior, né? E ele não pode ser 180 porque justamente pela regra máxima, né, que regem os triângulos, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo, seja ele qual for, é sempre 180. Se o ângulo for 180, não tem, os outros ângulos não vão existir, né? Então, ele tem que estar entre 90 e 180. Então, a alternativa está na letra C. Show?